Para que você possa integrar os produtos da sua plataforma BizCommerce à sua conta do Mercado Livre, a primeira coisa a fazer é atrelar as categorias que você deseja anunciar de acordo com as categorias do Mercado Livre. Para fazer isso, você acessa o menu Catálogo, Gerenciar Categorias. Nesse menu, você vai encontrar a sua árvore de categorias. Você vai, então, selecionar qual é a categoria onde estão os produtos que você pretende anunciar. Cabe ressaltar o seguinte: para fazer os anúncios no Mercado Livre, você precisa selecionar o último nível da subcategoria da sua árvore de categorias da loja virtual BizCommerce. Vamos dar aqui um exemplo. Se eu pretendo fazer anúncios de sapato, eu não vou pegar a minha categoria principal de sapatos e atrelar ela a uma categoria do Mercado Livre. Ao invés disso, eu vou pegar o último subnível de categoria que eu tenho, por exemplo aqui a categoria casuais, e vou atrelar ao Mercado Livre. Quando você estiver fazendo esse atrelamento, você vai notar que o Mercado Livre tem uma categorização toda especial para diversos tipos de produto. Você pega os sapatos, por exemplo, o Mercado Livre vai categorizar esses sapatos em masculino e feminino para depois fazer uma subcategorização desse sapato. Pensando nisso, se você é um anunciante do Mercado Livre e deseja trabalhar de forma integrada, as categorias da sua loja virtual que vão ser anunciadas no Mercado Livre precisam ter uma estrutura pelo menos semelhante ou uma estrutura que permita você fazer essa correlação da categoria que você tem na sua loja com a categoria que o Mercado Livre disponibiliza para que você possa anunciar. Vamos pegar aqui, por exemplo, os sapatos da subcategoria casuais. Eu vou então na última guia, categoria do Mercado Livre relacionada. Você vai verificar que você tem a árvore de categorias do Mercado Livre. Você vai clicando na setinha e essa árvore de categorias vai se abrindo. Então aqui eu vou começar por calçados, roupas e bolsas. Vou até a categoria de sapatos. E aí nessa ramificação de masculino, feminino, meninas e meninos, eu vou pegar aqui, por exemplo, a categoria de sapatos masculinos, como se minha categoria de sapatos casuais fosse apenas para homens. Aí eu posso escolher aqui entre o tipo de sapato que eu vou vender, por exemplo, um sapato casual pode se enquadrar na categoria, por exemplo, de sapatênis do Mercado Livre. E aqui, por último, eu vou trabalhar com as marcas. Se eu não tenho uma dessas marcas específicas, eu posso colocar aqui como outras marcas. Da mesma forma que você precisou chegar até o último subnível de categoria da sua loja, você também vai ter que chegar até o último subnível de categoria do Mercado Livre. Você sempre vai fazer esse atrelamento. Último subnível da sua loja com o último subnível do Mercado Livre. Quando você faz o atrelamento das categorias corretamente, esse caminho aqui, ele é exibido na cor verde. Se ele está sendo exibido na cor verde, significa que o atrelamento foi feito da maneira correta. Quando você faz o atrelamento da maneira correta, imediatamente ele vai pedir para que você faça uma correspondência dos atributos. Ou seja, você vai dizer para o Mercado Livre quais atributos da sua loja correspondem àqueles determinados atributos do Mercado Livre. Naturalmente, você precisa ter esses atributos já cadastrados na sua loja virtual, ali no menu Catálogo, Gerenciar Atributos. Então, se você não tem esses atributos cadastrados ainda, você precisa cadastrá-los. Se você já tem, basta você fazer o atrelamento. Então, os atributos que a categoria de sapatos, sapatênis, outras marcas exigem são esses. Cada categoria do Mercado Livre vai exigir os seus determinados atributos. Alguns dos atributos exigidos são obrigatórios, são os atributos com asterisco vermelho. Outros atributos não são obrigatórios e não vão possuir o asterisco em vermelho. Ao fazer o atrelamento dos atributos, você precisa indicar simplesmente qual atributo é qual. Então aqui, no Mercado Livre, o atributo gênero corresponde a qual atributo da sua loja virtual? Aqui no caso a gente seleciona o atributo gênero. Como a gente já está tratando de sapatos masculinos, ele automaticamente pega o valor de atributo masculino.
Então ele vai ter lá para o atributo gênero, eu tenho as opções masculino e feminino. Mas nesse caso aqui eu só vou usar a opção masculino, que já vem preenchida, porque nós estamos dentro da categoria masculina. Agora você vai atrelar o atributo tamanho, que vai dizer a numeração dos sapatos. Então o que significa tamanho para o Mercado Livre? Na minha loja virtual exemplo, é o atributo numeração. Eu seleciono dentre a lista de atributos o atributo numeração, e aí eu vou fazer a correspondência de todos os valores. Então veja, na minha loja eu tenho a numeração de 36 a 43. Então eu vou colocar aqui 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Sempre selecionando aqui. Ele vai me dar todos os números disponíveis do meu atributo numeração e eu vou selecionar. O número 37 no Mercado Livre é o número 37 na minha loja. O número 38 no Mercado Livre é o número 38 na minha loja e assim por diante. Você repara que várias dessas numerações ficam sem correspondência. Por quê? Porque eu não tenho essas numerações na minha loja. Então, se eu não tenho o sapato número 16, eu não preciso preencher aqui qual número é o correspondente ao 16. Agora, o inverso não pode acontecer. Ou seja, se o Mercado Livre tem os tamanhos 16 a 54, eu não posso tentar vender no Mercado Livre sapatos do tamanho 55, por exemplo. Então, quer dizer, se eu tenho lá no meu atributo numeração uma numeração que não existe no Mercado Livre, eu não vou conseguir fazer esse atrelamento da forma correta. Você vai sempre ter que ter, nas variações do seu produto, números ou valores que existem no Mercado Livre, para que você possa fazer essa correspondência. O atributo cor principal do Mercado Livre corresponde a qual atributo da minha loja? Ao atributo cor. Da mesma forma eu vou preencher aqui, vermelho para vermelho, amarelo para amarelo, azul para azul, preto para preto, cinza para cinza, branco para branco. Mais uma vez, acontece a mesma coisa que acontece com a numeração. Eu preciso ter um sapato rosa para vender no Mercado Livre? Não. Então eu não preciso preencher aqui porque eu não tenho nenhum sapato que se enquadra na cor rosa. Agora o inverso também não pode acontecer. Eu não posso, por exemplo, ter na minha loja uma variação de sapato chamada vermelho claro, se o Mercado Livre não tem essa cor. Se isso acontecer, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar qualquer uma dessas cores que o Mercado Livre tem e atribuir a ela o status de vermelho claro. Então, se eu tenho vermelho claro aqui e o vermelho claro não faz parte dos atributos do Mercado Livre, eu posso colocar que o vermelho claro, por exemplo, é rosa. Mas no nosso caso, como a gente tem apenas cores que também existem no Mercado Livre, a gente simplesmente faz o atrelamento. Vermelho para vermelho, amarelo para amarelo, azul para azul e assim por diante. E as cores que eu não tenho nas minhas variações, eu não preencho. Em cor secundária, é um atributo não obrigatório. Se eu vendo sapatos de duas cores e tenho um atributo para cor primária e cor secundária, é aqui que eu vou preencher. Mas se os meus sapatos são comuns e definidos apenas por uma cor, eu vou fazer apenas o atrelamento da cor principal, que é uma cor obrigatória. Uma vez que você tenha feito esse atrelamento aqui, você vai clicar no botão Salvar Categoria. Uma vez que você tenha salvado a categoria com esse atrelamento, imediatamente todos os produtos dentro dessa categoria vão obedecer essa correspondência de atributo e você já vai estar apto a criar anúncios de produtos que estiverem dentro da categoria sapatos casuais. Logo em seguida, a gente vê como criar anúncios dessa categoria que a gente acabou de fazer o atrelamento.